Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do cenário econômico hoje. O PIB ficou positivo, hoje foi divulgado pelo IBGE o PIB do primeiro trimestre, ficou positivo sim, mas o número não agrada muito porque dá a ideia clara de que a economia está se desacelerando. Avanços de investimentos, essa é uma notícia boa do PIB, porque a formação bruta de capital fixo, quando as empresas compram máquinas, equipamentos e também aumentam suas instalações, e o consumo das famílias, esses dois itens tiveram alta e são extremamente importantes na formação do PIB e do ponto de vista de crescimento da economia no futuro. Contra a decisão da Justiça, os petroleiros iniciaram uma greve hoje, há uma pauta sobretudo política nessa greve, porque não há decisões ali trabalhistas ou questões trabalhistas envolvidas no protesto dos petroleiros. No mercado financeiro, o Ibovespa terminou em alta hoje, no segundo dia de alta nessa semana, e a gente vê também aqui que o dólar permaneceu estável. Houve atuação do Banco Central novamente, a gente vai falar disso tudo no cenário econômico que começa agora. Os petroleiros iniciaram hoje uma greve nacional. O Tribunal Superior do Trabalho ontem acolheu a um pedido da Petrobras e da Advocacia Geral da União e determinou, sim, julgou a greve como ilegal. Mesmo assim, o movimento começou hoje. O Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e nos traz detalhes. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Apesar da decisão da Justiça, os petroleiros aqui no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil decidiram entrar em greve. Aqui no Rio de Janeiro, eles fizeram uma manifestação em frente à Reduc, a refinaria Duque de Caxias, que é uma das principais refinarias do país, a maior polo de produção de gás natural aqui no Brasil. Os petroleiros ocuparam a entrada da Reduc, fizeram uma manifestação e os petroleiros também suspenderam as atividades em 21 plataformas na Bacia de Campos. Apesar desta paralisação, a direção da Petrobras diz que não existe um risco de desabastecimento. Isso porque, devido à greve dos caminhoneiros, os tanques das refinarias estão cheios de combustível e, por isso, os caminhões vão poder continuar fazendo o abastecimento nas refinarias e fazendo essa distribuição aqui no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil. Todas as refinarias estão com estoque suficiente para atender a demanda. Isso durante as próximas 72 horas, já que essa greve dos caminhoneiros, segundo o sindicato, vai durar 72 horas, ou seja, durante 3 dias esse processo vai continuar de forma normal em todas as refinarias da Petrobras. Como você lembrou, essa greve foi decretada como ilegal pelo Tribunal Superior do Trabalho, mas os petroleiros decidiram manter a paralisação. Entre as reivindicações que eles estão fazendo está a mudança na direção da Petrobras, a saída do presidente Pedro Parente. Mas, por enquanto, o governo federal diz que não existe nenhuma margem para essa negociação. Agora, falando sobre o assunto da greve dos caminhoneiros, o Rio de Janeiro, aos poucos, vai voltando a um estágio de normalidade. Os bloqueios nas estradas das rodovias federais foram suspensos, não existe mais nenhuma manifestação e os caminhões estão circulando sem problemas. Tanto que hoje a Secretaria de Segurança suspendeu as escoltas que estavam sendo realizadas para os caminhões de combustível e também para caminhões que transportam alimentos. Na Ceasa, que é a principal central de abastecimento do estado, os alimentos estão chegando de forma normal desde ontem e, com isso, supermercados e feiras livres estão sendo abastecidas. Amanhã, a Ceasa decidiu suspender o feriado de Corpus Christi, transformou ele em ponto facultativo, ou seja, quem quiser trabalhar na central de abastecimento vai poder trabalhar nesta quinta-feira. E hoje a Assembleia Legislativa do Estado aprovou o projeto do governador Luiz Fernando Pezão para reduzir o ICMS dos combustíveis, do diesel, especificamente a redução para o diesel, passando de 16% para 12%. Os deputados também incluíram uma emenda nesse projeto, garantindo a isenção de pedágio nas rodovias aqui do estado e também em vias expressas, como a linha amarela, para caminhoneiros que passarem com o terceiro eixo levantado, ou seja, sem transportar carga, quando eles estão voltando do frete. Agora, esse projeto vai para a sanção do governador Luiz Fernando Pezão. Piotto. Muito obrigado, Maurício. Bom, ontem o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista exclusiva a mim, aqui no Cenário Econômico, durante a abertura, logo depois da abertura do Fórum de Investimentos Brasil, um evento que foi promovido pela Apex aqui na cidade de São Paulo.
Na entrevista, o presidente Michel Temer fez menção à política de preços da Petrobras, ao acordo do governo e todos os benefícios dados justamente para poder baixar o preço do diesel. E um trecho da entrevista fala justamente sobre a questão da política de preços da Petrobras. Vamos rever esse trecho da entrevista? Agora, neste momento, nós fizemos o que foi possível. E você tem razão, nós esprememos todos os recursos governamentais para dois efeitos. Primeiro, atender os caminhoneiros, são reivindicações naturalmente legítimas, por isso que foram atendidas. E, em segundo lugar, para não prejudicar a Petrobras. Convenhamos, a Petrobras se recuperou ao longo desses 2 anos, estava numa situação, digamos, economicamente desastrosa há muito tempo. Então, nós não queríamos, digamos, alterar a política da Petrobras, nós podemos reexaminá-la, mas com muito cuidado, tanto que você veja que nós estabelecemos um prazo de 60 dias para que não haja nenhum aumento inicial e depois os aumentos serão formulados e formatados a cada 30 dias. E além do que, nós atendemos outras reivindicações dos caminhoneiros. Então, a esta altura, nós não temos mais como negociar, não temos mais o que fornecer. Evidentemente, eu percebo, até pelo que eu tive como notícia na manhã de hoje, que os líderes dos movimentos, são vários líderes, é um movimento horizontalizado, os vários líderes estão dizendo, olha minha gente, vamos voltar ao trabalho. E isso está começando a dar resultado. Eu tenho a impressão que entre hoje e amanhã nós estaremos com isso já normalizado. Bom, duas coisas. A normalidade está começando a realmente acontecer, ou seja, o país está começando a voltar à normalidade, ainda há pontos ali, há um trabalho do Exército, das Forças Federais, justamente para desbloquear alguns pontos ainda pelo país, mas a gente está tendo uma situação muito melhor, sobretudo nas cidades, com relação ao abastecimento de combustíveis, porque sem combustível impedia o abastecimento de qualquer outro gênero de primeira necessidade, estou falando de alimentos, remédios e por aí vai. Bom, como ficou claro na entrevista, a política de preços da Petrobras vai ser mantida. Foi exatamente isso que o presidente Temer disse ontem na entrevista, foi exatamente a percepção que eu tive no momento em que gravei a entrevista. Bom, mas a Secretaria de Comunicação do Planalto divulgou hoje uma nota dizendo exatamente o seguinte, reafirmando essa posição. Diz a nota da Secretaria de Comunicação do governo. Abre aspas, o governo do presidente Michel Temer tem compromisso com a saúde financeira da Petrobras, empresa que foi recuperada de grave crise nos últimos 2 anos, pela gestão Pedro Parente. As medidas anunciadas pelo governo para garantir a previsibilidade do preço do óleo diesel, que teve seu valor reduzido ao consumidor, preservaram, como continuaremos a preservar, a política de preços da Petrobras. Assina, portanto, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Bom, aliás, parte dessa política, não da política de preço, mas dessa gestão do governo em relação a tentar reduzir o preço do diesel, há uma política de reoneração agora da folha de pagamento. Ontem o Senado aprovou essa política, tal como o projeto veio da Câmara, ou seja, então não houve alterações do Senado, não precisava voltar à Câmara dos Deputados para uma nova votação, foi direto à sanção do presidente Temer e o Pedro tem informações agora em Brasília para falar justamente sobre isso. Pedro, boa noite. Boa noite, Pioto. Boa noite a você que acompanha o cenário econômico. Entre os setores que serão reonerados ainda neste ano estão empresas de comércio varejista, exceto calçados, as empresas hoteleiras e de medicamentos. Esses setores voltarão a contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, sobre a folha de pagamento, com alíquota de 20%. Pela lei atual, esses segmentos contribuem sobre o valor da receita bruta, com alíquotas específicas para cada setor, o que pode ser mais vantajoso para as empresas. A mudança nas alíquotas para as empresas reoneradas será feita 90 dias depois da publicação da lei, cumprindo a chamada noventena prevista na Constituição. A proposta também define quais setores terão a contribuição sobre a receita bruta mantida, ou seja, que continuam desonerados. São 28 do total de 56 que originalmente eram beneficiados pela desoneração, o que foi estabelecido durante o governo Dilma Rousseff sob o argumento de que a medida preservaria empregos. Entre esses setores estão os de empresas de transporte de passageiros, transporte rodoviário, ferroviário e metroviário,
comunicação, construção civil, obras de infraestrutura, têxtil, calçados e imóveis. O projeto prevê ainda que o benefício da desoneração da folha acabará no final de 2020 para todos os setores. Defensores da reoneração dizem que a medida pode gerar uma arrecadação adicional de cerca de 3 bilhões de reais. O senador Ricardo Ferraz, do PSDB de Espírito Santo, que relatou o projeto no Senado, afirmou, contudo, que essa quantia não é suficiente para bancar o desconto de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel. Portanto, Piotto, o governo vai ter que enfrentar mais algumas rodadas de negociações para descobrir qual fonte vai bancar o desconto prometido aos caminhoneiros. Boa noite, Piotto. Muito obrigado, Pedro Pontes. São 28 dos 56 setores que eram beneficiados pela desoneração que agora passam a ser reonerados. A gente vai continuar discutindo esse tema porque, obviamente, os setores reonerados vão reclamar. Bom, terminou hoje o Fórum de Investimentos Brasil. Ontem foi o primeiro dia, hoje o segundo dia. A Vanessa Casalino acompanhou durante todo o dia o evento e tem informações agora em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotto. Boa noite a você, boa noite a todos. O fórum terminou por volta de 6 da tarde. Quem palestrou de novo aqui hoje foi o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Hoje, Piotto, ele trouxe números mais fechados sobre o prejuízo que a greve dos caminhoneiros trouxe para o setor, especialmente para o da proteína animal, aquele que a gente já tinha falado ontem, é o setor mais prejudicado, aves e suínos. Esse prejuízo, segundo o ministro, está calculado em 3 bilhões de reais. E também, segundo o ministro, o Banco do Brasil vai ter de criar mecanismos para ajudar na recuperação desse setor. Aí o ministro comentou esse resultado do PIB, o crescimento de 0,4% no trimestre em relação ao trimestre anterior, o último de 2017, e Blairo Maggi disse que se a agropecuária impactou positivamente esse crescimento do trimestre, não se deve esperar o mesmo para o próximo trimestre, justamente por conta dos impactos da greve dos caminhoneiros. Quem também comentou o desempenho do PIB foi o ministro do Planejamento, Esteves Conago. Ele disse que esse crescimento ele é sustentado e é um crescimento de médio e longo prazo. Por quê? Segundo o ministro, ele está olhando ali para um índice do PIB chamado Formação Bruta de Capital Fixo. Teve um crescimento de 0,6% e, segundo o ministro, esse crescimento, que é um investimento, o crescimento em investimentos, é que permite afirmar que o crescimento do PIB no primeiro trimestre, que ele considerou positivo, é um crescimento sustentado de médio e de longo prazo, porque é um crescimento em investimento, Piotto. Muito obrigado, Vanessa. A gente vai dar esses números do PIB daqui a pouquinho, também uma análise dos economistas sobre esse ponto de vista, mas houve exatamente esse aumento de formação bruta de capital fixo, conforme a Vanessa nos trouxe. Eu tinha trazido essa informação um pouco antes, e também de consumo das famílias, o que é extremamente importante, porque o consumo das famílias tem um peso muito grande na formação, no cálculo do PIB. Ou seja, quando você vê família consumindo, você tem uma série de outras atividades que estão indo bem. Ou seja, os produtos que as famílias compram de alguma forma alimentaram a indústria, ou no mínimo eliminam estoques, o que vai fazer com que a própria indústria comece a produzir mais para os próximos meses. Isso é uma questão matemática do PIB e o consumo das famílias, por isso mesmo, tem um peso muito grande no cálculo geral do Produto Interno Bruto brasileiro. Bom, durante a manhã, exatamente nesse evento, o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, e o presidente do BID, Luiz Moreno, anunciaram uma parceria de um fundo de crédito para investimentos em infraestrutura de $1,5 bilhão. O fundo deve levar 120 dias para estar disponível. O capital do fundo será de $1,5 bilhão, sendo que 30% dos recursos serão do BNDES e 10% do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O restante será captado com o setor privado. O fundo faz parte da nova política de participação do BNDES em investimentos de infraestrutura e de crédito para pequenas e médias empresas. Bom, ainda ontem no painel de abertura desse evento do Fórum de Investimentos Brasil, esse evento foi promovido pela Apex, a Agência Brasileira de Exportações e Investimentos. Eu conversei também aliás, porque fez parte do primeiro painel. O primeiro painel era sobre perspectivas para a economia do Brasil. E um dos integrantes era exatamente um executivo, o presidente da Dow Química, uma das maiores empresas de química, na verdade é a segunda maior empresa de químicos do mundo.
E perguntei a ele qual era exatamente a perspectiva dele. Ele tinha feito menção de que o país, eles estavam há 60 anos já no Brasil e que o Brasil é sim um bom lugar para investir. E eu perguntei a ele exatamente o porquê que ele acreditava nisso. Ele tinha feito uma exposição mais longa e durante um trecho da entrevista ele diz exatamente isso. Na pergunta que fiz a ele qual era a razão, ele disse, o Brasil precisa, para você investir no Brasil e ter retorno no Brasil, você precisa de 3 coisas. Resiliência, primeiramente, a política de longo prazo da empresa e entender esses altos e baixos e as crises momentâneas pelas quais o país passa. Se a empresa entender tudo isso, o Brasil sim é um lugar muito importante e muito bom para se investir. Acompanhe, portanto, esse trecho da entrevista com o Fabian Gil, o presidente da Dow Química aqui no país. Sempre foi um país bom para investimento. A Dow, a empresa que eu trabalho, tem 61 anos aqui. Imagina quanta conjuntura nós já temos passado. E nesse período, a empresa, através da inovação, tecnologia, desenvolvimento, tem crescido. E acho que nosso plano de crescimento para os próximos 60 anos continua. Temos investido em muitos tipos de negócios, de mercados. Como eu falei ao final, é impossível não pensar com otimismo no Brasil. Pelo tamanho que tem o mercado, pelas grandes oportunidades que ele tem para desenvolver em todo tipo de segmentos. Se você é uma empresa de tecnologia e uma empresa que, de novo, tem essa visão de longo prazo e está disposto a conviver com essa conjuntura e, ao mesmo tempo, olhar de longo prazo, dá para fazer, sem problema. O senhor acha que os investidores hoje conseguem olhar para esse longo prazo ou essa competição pelos investidores que cada país tem no mundo em trazer dólares e trazer investimentos para o seu país precisa ser melhorado a curto prazo justamente porque há uma sensibilidade maior do investidor hoje? Eu acho que tem de tudo. Tem investidor que tem um olhar mais a curto prazo. No segmento que a gente trabalha, os investimentos são mais de longo prazo. Então nós estamos mais acostumados já a esse tipo de investidor. O assunto crítico aqui, como eu tentei colocar ao final, é a competitividade. Se nós queremos realmente colocar o Brasil como um player internacional dentro das cadeias globais de fornecimento e de valor, nós temos que redefinir a competitividade. Nós ainda temos muito para melhorar, mas de novo, nós temos o mercado aqui, temos os recursos, temos a demografia, temos as pessoas, então dá para fazer. O secretário de Política Econômica fez menção à burocracia que reduziu, se comparado ao que se tinha anos atrás. Se o senhor fosse eleger uma razão que faz com que o investidor deixe de investir no Brasil, obviamente que eu posso imaginar sejam várias que trazem de complicadores, mas o que é? Burocracia, segurança jurídica, o que é o pior de tudo? É muito simples. Se você, por exemplo, colocar um projeto para investir no Brasil, tem 3 fatores que são chaves: custo da energia, custo da administração tributária e logística, infraestrutura. Você paga aqui energia para alguns projetos muito mais caro que o mercado mundial. O custo de administrar a questão tributária, quando eu tenho uma pessoa trabalhando em qualquer país da América Latina, por cada pessoa que tem nesses países, aqui tem que colocar 3. Porque administrar a questão tributária aqui é muito pesado. Não é questão de pagar ou não imposto, é administrar os impostos. E a logística aqui é cara. Você trabalhar com portos, a eficiência dos portos, o movimento de produto, você trazer produto de Bahia para São Paulo custa caríssimo, custa mais caro que trazer de fora que trazer de aqui dentro do mesmo país. Então, os custos de logística, a administração tributária, o custo da energia são aspectos chaves. Isso são todas decisões do governo ou tem maneiras da sociedade de participar disso e reduzir o tempo da burocracia, o custo da burocracia, os problemas logísticos? Eu acho que nós temos que conversar, o setor privado tem que conversar junto com o governo dessas questões práticas. Tem que demonstrar para eles, por exemplo, projetos concretos que nós não estamos podendo colocar por conta dessa burocracia. Não quero falar burocracia, mas é competitividade pura que acaba dando um custo maior. De novo, como você, companhias multinacionais, tem esse olhar de cadeia global, você não faz no Brasil, faz em outro lugar e traz de fora. Aí paga impostos, paga arancel, e é muito mais barato fazer isso que produzir internamente. Às vezes não tem sentido, você tem recursos naturais aqui, tem um mercado aqui e tem que enviar para fora para produzir e voltar a trazer. Não faz sentido isso, mas acho que nossa responsabilidade é trazer esses casos práticos para o governo e identificar esses gargalos justamente para começar a destravar e deixar a competitividade do país fluir. Só para falar sobre competitividade, tem um estudo do Banco Mundial que faz exatamente uma análise sobre tudo isso e compara os vários países. Um deles é quanto tempo leva para você abrir uma empresa e escolhe uma determinada cidade. No caso do Brasil é São Paulo. Há coisa de 2 anos atrás levava-se mais ou menos quase 120 dias, 130 dias.
Hoje leva-se 7 dias, ou seja, há uma melhora nesse aspecto. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala do PIB, do crescimento do PIB agora do primeiro trimestre, divulgado hoje pelo IBGE. O PIB do primeiro trimestre deste ano, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, terminou positivo. É o 5º trimestre consecutivo de números positivos. Vamos dar uma olhadinha nisso. A gente tem aqui, olha, o primeiro trimestre um crescimento de 0,4%, dá uma ideia de desaceleração, mas ainda assim o número é positivo. Se a gente fizer um comparativo com 2017, no primeiro trimestre de 2017, lembra daquele apoio gigantesco da agricultura que cresceu bastante, safra recorde no ano passado? Cresceu 1,1%. No segundo trimestre, 0,6%, no terceiro trimestre, 0,2% e no quarto trimestre, 0,4%. Ou seja, a gente está tendo aqui um crescimento da economia, na verdade cresceu 0,2% no quarto trimestre. Esse dado está invertido aqui. Quando a gente olha para essa questão, a gente claramente percebe que o número ainda é positivo e ter 5 trimestres consecutivos, para quem veio de 2 anos seguidos de problemas de crescimento da economia, o dado é positivo. Mas evidentemente que havia uma expectativa bem maior do crescimento da economia esse ano. Quando ele chega a 0,4 no primeiro trimestre, quando poderia ser bem maior, se fosse, por exemplo, o número do ano passado, isso seria extremamente positivo. Mas vamos lá. O que teve seus destaques agora do PIB nesse primeiro trimestre? Formação bruta de capital fixo é quando as empresas compram equipamentos ou aumentam suas instalações, ou seja, estão fazendo investimentos. 0,6 de crescimento se a gente olhar para o trimestre anterior, para o trimestre terminado em dezembro, o quarto trimestre. Se olhar para o primeiro trimestre do ano passado, o crescimento é de 3,5%, ou seja, bem alto. O consumo das famílias, agora 0,5% se comparado ao outro trimestre. E se comparado ao trimestre do ano passado, ao mesmo trimestre, ao primeiro trimestre de 2017, um crescimento de 2,8%. Ou seja, se esses números não piorarem, e a chance é de melhorar, mas evidentemente nós temos agora essa greve dos caminhoneiros que pode afetar muito o tamanho da formação do PIB nesse segundo trimestre, a gente tem uma perspectiva do ano. Bom, mas sobre isso eu ouvi 3 economistas sobre esse assunto. O Luiz Alberto Machado, que é professor de economia, faz uma análise desse crescimento do primeiro trimestre agora de 2018. Acompanhe. A meu juízo, não causou surpresa o resultado anunciado pelo IBGE de um crescimento de 0,4% do PIB no primeiro trimestre. Eu até tinha uma expectativa mais favorável no início do ano, mas quando o governo não... Entre os destaques... Ou não? Bom, agora sim, calma, só um pouquinho. Estão me chamando aqui para eu exatamente chamar o nosso segundo economista. Com calma a gente consegue fazer as coisas todas. Vamos lá. Tivemos um problema na comunicação do Luiz Alberto Machado. Agora sim, nós temos agora o Jason Vieira. Jason Vieira tem mais um trecho aí sobre exatamente qual é a opinião dele acerca desse crescimento do PIB de 0,4% e também o impacto dessa greve dos caminhoneiros nesse começo de ano agora, nesse segundo trimestre agora. Vamos lá, Jason Vieira. Nós não temos ainda? Tá, eu vou pedir desculpas a você, nós tivemos um problema ali na edição justamente com esses trechos dos economistas. Vamos dar uma olhadinha então no mercado financeiro, para a gente ver exatamente qual foi o fechamento do mercado financeiro hoje. Não, por favor, vamos ao mercado financeiro, por gentileza, Renato. Vamos ao mercado financeiro, senão a gente não consegue dar sequência aqui. Está aqui, ó, esse é o Ibovespa de hoje, no ano um crescimento de 0,46%, para se ter uma ideia do tanto de perda que o Ibovespa acumulou nesses últimos dias. Está aqui, 76.753 pontos do Ibovespa, uma alta de 0,9% hoje. Se a gente olhar para o dólar, que também é extremamente sensível, hoje foi uma alta de 0,03%, a gente está falando de estabilidade, a R$ 3,73. No mês, o dólar subiu 6,51%, em uma semana 3,01%, ou seja, com essas duas altas do dólar, a gente teve exatamente essa situação. Mas hoje, próximo da estabilidade, 0,03%. Vamos lá, o Luiz Alberto Machado estava falando justamente sobre o PIB. Podemos ouvir agora o economista Luiz Machado? A meu juízo, não causou surpresa o resultado anunciado pelo IBGE de um crescimento de 0,4% do PIB no primeiro trimestre. Eu até tinha uma expectativa mais favorável no início do ano, mas quando o governo não conseguiu passar a reforma da Previdência, que estava prevista para 19 de fevereiro, a minha expectativa mudou, aliás, em correspondência com a de grande parte dos investidores que viram nessa incapacidade de fazer a aprovação
da medida referente à reforma da Previdência, algo sintomático e algo que deveria, de certa forma, prevalecer ao longo do restante do mandato do presidente Temer. Então, eu acho que veio... Bom, nós ouvimos o Luiz Alberto Machado, vamos ver agora o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira. Entre os destaques mais importantes do PIB, a gente pode citar exatamente o consumo das famílias e o consumo das empresas, que a gente vê pela formação bruta de capital fixo. O consumo das famílias teve um crescimento de 0,4%, consumo das empresas 0,5%, dentro de um contexto que estava se iniciando um ciclo de recuperação econômica no Brasil junto com o emprego. Infelizmente agora, com a questão da greve, da paralisação, há uma expectativa que uma parte muito significativa do mês de maio seja perdida. Obviamente, a atividade econômica foi afetada pela paralisação por falta de combustível, as pessoas não puderam sair para consumir e tudo isso gerou um impacto negativo. O impacto também foi na inflação, mas ao mesmo tempo a falta do consumo compensa uma parte exatamente da inflação que poderia se elevar mais nesse período. Expectativa agora é que para o final do ano pode haver uma perda por conta do segundo trimestre de 0,4 pontos percentuais no PIB, ou seja, projeções médias de PIB de 3% pode cair até para 2,5%, o que é um revés muito ruim para o Brasil nesse momento. Bom, você ouviu aí o Jason Vieira sobre o PIB. Eu vou encerrar o programa hoje retomando exatamente o que disse o Fabian Gil, da Dow Química, aqui, presidente da América Latina para a Dow Química, e ele faz menção exatamente às 3 coisas importantes que o investidor precisa ter nessa discussão se o PIB vai crescer ou não neste ano, levando 50 e qual o tamanho. O número vai ser positivo, próximo de 2 agora, há uma revisão para baixo, mas enfim, esse país precisa de visão de longo prazo das empresas, resiliência e, obviamente, entender que há sempre uma crise ou outra e isso não é privilégio brasileiro. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Bom feriado. Sexta-feira a gente está de volta. Até lá.